Olá, amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui para mais uma aula. Nesta ocasião, nós vamos refletir um pouco, dando continuidade à aula anterior, vamos refletir um pouco sobre as mudanças sociais ocasionadas pelas diversas transformações que o atual mundo moderno passou. Nós destacamos, na aula anterior, podemos observar, por exemplo, a Revolução Francesa. Vimos a Reforma Protestante no século XVI, mais diretamente 1517, com Martinho Lutero. Vimos também o capitalismo, essa economia de acúmulo de capital emergente que surgiu com a modernidade. Podemos dar uma olhada, então, em inúmeras transformações sociais, o êxodo rural, a urbanização, as cidades que estavam surgindo, e a maneira como todas essas mudanças impactaram a estrutura social do homem moderno. Isso, inclusive, essa nova configuração social, ela determinou uma nova modalidade, uma nova forma do homem pensar o mundo e pensar a si mesmo, o homem se encaixar, se colocar no mundo. É isso que nós precisamos entender, que a mentalidade humana, ela sempre vai estar condicionada ao seu tempo. O homem, ele pode pensar coisas que extrapolem o limite do seu tempo, com certeza, mas ele só pode fazer isso depois que a sua consciência, a sua mente estiver fundada nas estruturas sociais de seu tempo. Porque o homem, ele é um fruto de seu tempo. Nós estudamos a cultura e nós estudamos a fala da antropóloga Ruth Benedict, onde ela diz o seguinte, que o homem é um fruto da cultura. Ela diz que o homem enxerga todas as coisas a partir da cultura. Então, a cultura ela é importante para o ser humano, é importante para nós pensarmos as coisas. Nós pensamos tudo a partir da cultura. Clifford Geertz vai dizer que a cultura é essa teia simbólica que foi tecida pelo próprio homem e na qual ele está amarrado. Porque a cultura é a produção humana. Então, nós não dizemos, por exemplo, que os animais possuem cultura, porque a cultura é típica dos seres humanos, pelo menos antropologicamente falando, é assim que se entende. Então, a cultura é típica dos seres humanos. Nós produzimos cultura, certo? E a cultura, para os seres humanos, é fundamental. Eu já discuti com vocês, em aulas anteriores, que não existe ninguém sem cultura. Todos possuem cultura. Isso é muito importante. Precisamos focar nisso, entender que a cultura para os seres humanos é vital. Não existe alguém sem cultura. Existem culturas distintas, culturas diversas, diferenciadas. E a diversidade cultural é importante, é interessante. Nós não podemos querer que todas as culturas sejam semelhantes, porque se fizermos isso, teremos que empregar o uso da força, da violência para poder fazer com que isso se torne realidade. Porque os seres humanos, eles vivem em lugares distintos, em regiões geográficas distintas, a maneira de se relacionar com a terra é distinta. Então, pense bem. Um homem que vive em regiões montanhosas, ele vai aprender a lidar com aquele tipo de ambiente, com aquele cenário, ele vai se adaptar àquelas regiões, ele vai aprender a viver naquela região e vai aprender a sobreviver ali. Ele vai conseguir adaptar o ambiente de forma que se torne favorável à existência naquele lugar. E o seu próprio corpo também vai se adaptar àquela região. Então, o homem transforma a natureza, mas a natureza também transforma o homem. É um processo dialético. O homem muda a natureza e a natureza muda o homem. Então, nós temos esse processo dialético, certo? Uma pessoa que vive em uma região que é muito fria, sei lá, região da Alasca, Antártida, não sei, essas regiões frias demais, essa pessoa, ela se adaptou àquele lugar, ela consegue sobreviver ali, primeiro porque ela também acabou adaptando o meio, ela se adapta ao meio e ela transforma o meio para que o meio se torne favorável à sua existência. Então, nós não podemos querer que a cultura de um homem que vive nessa região seja a mesma que uma pessoa que mora, por exemplo, em Cuiabá, o calor de Cuiabá, um sol para cada um. Não, as pessoas elas acabam se adaptando ao ambiente, mudando o meio, mas também sendo transformadas pelo meio. Então, o homem não simplesmente muda, transforma a natureza, ele também é transformado ao transformar
É isso que nós precisamos entender. Então, a cultura, ela acaba sendo diversa. Acaba existindo culturas distintas. O multiculturalismo, ele acaba estudando isso, a multiplicidade de culturas, ok? Agora, poderíamos dizer que existem culturas com alguns aspectos que talvez sejam mais nocivos à existência humana do que outras culturas. Isso nós podemos destacar. Então, existem culturas que alguns aspectos dessa cultura acabam sendo mais nocivos à existência humana do que outras culturas, certo? Então, por exemplo, vamos pensar na Esparta. Esparta, antigamente, eles tinham o costume de toda criança que nascia com alguma necessidade especial, essa criança acabava sendo morta. É um costume que eles tinham, né? Isso pertencia à cultura. A gente abomina isso, nós achamos isso horrível. Por quê? Porque, para nós, ocidentais, isso está violando um direito básico, que é o direito à vida, à existência. Então, nós não podemos tirar a vida de ninguém, nós não temos esse direito. Só que para eles não tinham essa concepção de mundo. Eles não tinham. Então, isso pertencia a uma estrutura vivencial, uma maneira de interpretar o mundo e se portar no mundo. Então, olha só, as crenças que temos, elas ajudam a gente a interpretar o mundo. E a forma como interpretamos o mundo vai determinar a maneira como vivemos nele. Então, os nossos valores, aquilo que consideramos certo, errado, tudo isso é importante a gente entender. Por isso que quando a gente vai para uma cultura distinta da nossa, às vezes os valores deles são completamente diferentes dos nossos. Vamos pensar, mais uma vez, em Esparta, que eu disse que tinha o costume de crianças que nasciam com alguma necessidade especial, elas eram mortas. O direito romano, o direito das 12 tábuas de Roma, também dizia isso, que a criança que nascia com alguma necessidade especial deveria ser morta. Na República de Platão, filósofo grego, Platão ele diz o seguinte, Platão ele também vai dizer que se alguma criança nascer com alguma necessidade especial, ela deve ser abandonada para morrer. E os homens que já estão velhos, as mulheres que já estão velhas, que não aguentam mais trabalhar e ficam doentes, Platão diz, não devemos dar medicamentos para eles. Por quê? Devemos deixá-los morrer, porque eles não são mais úteis à sociedade. Já exerceram tudo que tinham que exercer, não conseguem trabalhar mais. E se eles não conseguem trabalhar mais, então não são mais úteis para a sociedade, logo devemos abandoná-los. Vocês entendem aí como que funciona a cultura? Por que ela está conectada com valores, com a existência humana, com a sociedade, a forma como nós interpretamos a sociedade, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, por exemplo. Isso depende muito da cultura, porque a cultura ela está privada de valores, de princípios. Então, se eu aprendo que eu tenho que te respeitar, eu tenho que respeitar o meu próximo, isso é um valor que a cultura acaba transmitindo. Valores morais estão ligados à cultura também. É claro que dentro de uma determinada cultura, existe aquilo que eu já destaquei com vocês, que nós chamamos de subculturas, certo? Mas aí você precisa ver a aula anterior, as outras aulas, para você pegar isso com mais clareza e detalhes, inclusive. Então, a modernidade promove uma ruptura significativa em relação a muitos conceitos do período medieval. Nós vamos perceber na própria economia a mudança significativa que dá numa economia de subsistência, um mercantilismo que já estava ali no final da Idade Média, para uma economia que vai ser chamada de capitalista, que é uma economia de acúmulo de bens. Você vai ter a ideia do acúmulo de bens, a moeda agora volta a circular com muita ênfase. Então, tudo isso nós vamos acabar vendo, vamos acabar também entendendo a mentalidade do homem moderno, a gente vai ver isso, se não nessa aula, em outras aulas. A gente vai ver também as relações sociais, como que elas são afetadas pela mentalidade moderna, ok? Isso a gente vai acabar vendo em outras aulas também. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho o pensamento deste senhor aqui. Este senhor que se chama Karl Marx, ok? Karl Marx. Quando nós falamos de Karl Marx, muitas pessoas já acabam tendo uma certa rejeição, porque o pensamento de Karl Marx, querendo ou não, acaba sendo estigmatizado como um pensamento negativo. Karl Marx é o destruidor da civilização.
por assim vai. Tantos rótulos foram lhe atribuídos, né? E nós não queremos, nesta aula, seguir por este caminho, não. Nós vamos tentar entender um pouco do pensamento de Karl Marx ligado ao seu tempo, à sua época, ao seu contexto. Quando nós entendemos o contexto em que uma pessoa estava falando, no qual ela estava inserida, nós conseguimos ser mais justos, ok? Então, por isso que nós vamos entender um pouco mais do pensamento de Karl Marx. Bom, Karl Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele estudou direito, foi um homem que teve influência em diversas áreas, por exemplo, direito, na história, na filosofia, na sociologia, na economia, certo? Então, ele influenciou em inúmeras áreas, né? Para dizer somente algumas aqui, tá? A ideia do Karl Marx, a filosofia que deriva-se de Karl Marx, pode ser chamada de uma filosofia da existência ou uma filosofia da ação. Por quê? Porque Karl Marx ele quer propor uma ação transformadora, aquilo que vai ser chamado de uma praxis, que é uma ação transformadora, visando transformar. Na sua 11ª tese contra Feuerbach, Karl Marx ele diz o seguinte, ele diz que os homens sempre estiveram preocupados com interpretar o mundo. Karl Marx diz, a nós convém não interpretar, mas transformar. Karl Marx estava dizendo, olha, enquanto os homens estiveram presos, tentando interpretar o mundo, eles acabaram deixando de lado o mais importante, que é a ação transformadora. Nós precisamos transformar o mundo, precisamos fazer do mundo um lugar melhor, combater as injustiças, as desigualdades sociais, a exploração. Então, são coisas que Karl Marx ele vai acabar postulando em seu pensamento, em sua filosofia, ok? Nós vamos, então, observar isso aqui de maneira mais clara no decorrer deste momento de fala. Tá? Geralmente se convence chamar, ou conveniou-se chamar a ideia de Marx de marxismo, só que já no tempo do Marx mesmo, surgiu algumas pessoas que se denominavam marxistas, e o Marx disse, olha, não, se isso aí é marxismo, então eu não sou marxista, o Marx disse. Ele, então, diz, olha, minha teoria vai ser a marxiana. Então, convence dizer que a teoria de Marx relacionada à ideia de economia e coisas do tipo é uma teoria marxiana. Mas, tudo bem. A teoria, mas nós vamos acabar chamando de teoria marxista aqui, porque diz respeito também à filosofia, à sociologia, à história. Então, para não complicar muito, vamos pegar a ideia do marxismo mesmo, tá? A teoria marxista ou marxiana ela é composta por duas teorias, por assim dizer. Uma teoria científica e uma teoria filosófica, ok? A teoria científica é chamada de materialismo histórico. E a teoria filosófica é chamada de materialismo dialético. Tanto é que as ideias de Marx podem ser chamadas de materialismo histórico dialético. Tá? O materialismo histórico dialético. Por que essa ideia de materialismo histórico? Na verdade, o materialismo histórico é nada mais e nada menos do que a aplicação do materialismo dialético ao campo da história. Então, o materialismo histórico é a aplicação do materialismo dialético ao campo da história. Antes, a história ela era explicada através da ação dos grandes heróis, da ação dos deuses. Então, se você olhasse, por exemplo, na Grécia Antiga, no período da mitologia, eles iriam explicar a história recorrendo aos deuses. O cristianismo e o judaísmo acabam tendo essa mesma ênfase de dizer que a história é a revelação do próprio Deus. Deus se manifesta na história, o cristianismo, o judaísmo. Então, a história, de alguma maneira, é Deus se realizando, ou a história ela está aí para glorificar a Deus, ou coisas do tipo, certo? Marx ele vai dizer, não, nós não podemos entender a história assim. Nós não podemos olhar para a história e tentar interpretar a história como sendo a história dos grandes heróis, como a história de Deus, a história do Espírito. Não. Devemos buscar na história os fatos materiais. Devemos buscar os fatores materiais e econômicos por trás da história. A história da humanidade, ela não é movida por Deus. A história da humanidade, ela não é movida pelo Espírito ou qualquer outra coisa. O Espírito era a ideia de Hegel. Não. A história da humanidade é simplesmente a busca pela sobrevivência. A história da humanidade é a história de pessoas que estão buscando sobreviver,
que estão buscando encontrar condições materiais para a sobrevivência, para a subsistência. Ou seja, quando nós olhamos para a história da humanidade, segundo Karl Marx vai dizer, nós podemos ver o quê? Ver Deus lá? Não. O que nós podemos ver são pessoas exploradas, pessoas que sofrem, que lutam para conseguir um prato de comida, uma veste, uma roupa, um lugar para dormir. Ou seja, são pessoas buscando sobreviver. Então, o que está por trás da história da humanidade? São fatores econômicos, homens buscando sobrevivência, fatores materiais, pessoas querendo comida, querendo roupa, querendo um lugar para morar. São pessoas buscando construir uma casa melhor. São pessoas buscando comprar um carro melhor. Para quê? Para dar uma condição de vida melhor para os seus filhos. Para Karl Marx, o que motiva a história da humanidade é exatamente esse fator, a materialidade, a busca pela materialidade que seria a condição de subsistência da própria humanidade. Então, Karl Marx vai dizer, os homens não estão preocupados, eles até criam deuses, mas não são os deuses que movem os homens. O que move os homens é o desejo pela sobrevivência, é a busca pela sobrevivência, é o desejo pela alimentação, por uma casa, por uma roupa, algo do tipo, certo? Então, para os marxistas, no lugar das ideias, no lugar de Deus e coisas do tipo, estão os fatores materiais, certo? No lugar dos heróis, está a luta de classe. Karl Marx vai dizer que o motor da história é a luta de classes. E o que é a luta de classes? São homens explorados, pessoas exploradas, buscando sobreviver, buscando encontrar alimento, buscando encontrar um lugar para morar, buscando encontrar um lugar para dormir, uma cama, um travesseiro, uma coberta, um prato de comida. Fatores materiais, entenda-se isso. A busca pela subsistência, pela sobrevivência. Tá ok? Então, é isso que os homens acabam fazendo. Então, Karl Marx vai olhar para a história da humanidade. E por que Karl Marx foi importante? Porque Karl Marx desmistificou a história, por assim dizer. Ele vai olhar para a história e vai dizer, calma, não busque Deus na história. Não busque a vontade divina na história. Não faça isso. Não tente entender a história como sendo a história da parte divina, Deus se realizando através da história. Não entenda assim. Olhe para a história e veja o que está lá. E o que está lá, Marx? Você poderia perguntar. Ele vai dizer, o que está lá são pessoas exploradas, pessoas que estão sofrendo, porque não tem, às vezes, um lugar para morar, um prato de comida, não tem uma roupa, não tem uma sobrevivência digna. A história não é nada mais e nada menos do que a luta pela sobrevivência. A luta de homens e de mulheres que estão buscando sobreviver, buscando os recursos materiais mínimos necessários para a sobrevivência. A luta de classes está aí. Por quê? Porque Karl Marx vai postular que existem duas classes. A classe dos que são oprimidos, dos que não possuem, dos que para sobreviver precisam se colocar em uma condição de quase servidão. Antes era escravidão. E aqueles que estão oprimindo, aqueles que estão nas condições mais favoráveis possíveis, aqueles que são os opressores. Então, Karl Marx ele vai chamar essas duas classes de burguesia e proletariado. Burguesia e proletariado, certo? Lembrando, né, nós devemos reconhecer que Karl Marx está falando aí no século XIX, okay? Ele vai morrer em 1883. Então, Karl Marx presenciou as grandes transformações sociais advindas da Revolução Industrial. Karl Marx presenciou tudo isso. Karl Marx ele viu a exploração, ele viu como que os donos das indústrias, das grandes fábricas, como que eles exploravam os trabalhadores de maneira indiscriminada, sem nenhum pudor e escrúpulo. Eu destaquei para vocês na aula passada que homens e mulheres, até mesmo crianças, chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Os que viviam 30 anos viviam muito. As pessoas trabalhavam muito e ganhavam um salário mísero, que às vezes dava mal para comer.
Não existia CLT, leis trabalhistas, sindicatos para lutar pelos seus direitos. Talvez hoje nós possamos tecer algumas críticas aos sindicatos, porque, aqui falo por mim mesmo, e unicamente por mim mesmo, me parece que hoje os sindicatos perderam o propósito de sua existência. Me parece que hoje os sindicatos, não vou generalizar, mas me parece que muitos sindicatos não lutam mais pelos direitos dos trabalhadores. Me parece que hoje muitos sindicatos estão aliados com os que exploram. Talvez se Karl Marx vivesse hoje, Karl Marx combateria esses sindicatos que existem hoje. Talvez sim. Porque Karl Marx ele lutava pelos oprimidos, por aqueles que estavam sofrendo, por aqueles que não possuíam direitos. Porque o homem não tinha direitos, os homens não tinham direito naquela época. Quem lutaria por essas pessoas? Karl Marx lutou. A sociologia, cabe destacar aqui, ela nasce justamente nessa época. A sociologia ela nasce no século XIX, início do século XX. Por quê? Porque a sociologia ela nasce como desejo de entender as mudanças sociais que ocorreram na modernidade. A sociologia ela nasce para estudar as relações sociais, como os homens se relacionam uns com os outros e como que as mudanças sociais afetam os relacionamentos humanos. Karl Marx é um dos pais da sociologia. Ele está situado naquilo que podemos chamar o tripé da sociologia clássica, junto com Emile Durkheim e Max Weber. Então é importante entender o pensamento de Karl Marx e entender que na época que Karl Marx se levantou contra a burguesia eram homens que oprimiam mesmo os trabalhadores. Os trabalhadores sofriam. Homens trabalhavam em minas de carvão, extraindo carvão, respirando aquela fuligem do carvão. A pessoa ia adoecendo e muitos morriam à míngua, sem ter nenhum recurso. A família ficava abandonada. As mulheres, muitas vezes, já destaquei para vocês isso, elas precisavam se prostituir para poder sobreviver. Precisavam se prostituir para sobreviver. Órfãos, banditismo cresceu exponencialmente. Então a gente percebe que a luta de Karl Marx, ela luta pelos direitos. Hoje nós temos inúmeros direitos. O capitalismo hoje não é o capitalismo da época de Karl Marx. Aquele capitalismo de Karl Marx pode ser classificado, segundo Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro, como um capitalismo selvagem. O capitalismo de hoje nós podemos definir, certo? Podemos definir como sendo um capitalismo tardio. Inclusive, quem trata disso é o Alain Touraine. Certo? Eu li o livro dele aqui para lembrar. No seu livro Crítica à Modernidade. O Alain Touraine, como alguns pronunciam também, Alain Touraine, ele diz que vivemos em um capitalismo tardio, que é muito diferente do capitalismo na época que Karl Marx estava combatendo. Para Karl Marx, o capitalismo era uma espécie de mal que deveria ser dissipado, eliminado. Por quê? Porque o capitalismo ele acaba estimulando a desigualdade entre os seres humanos, certo? E até mesmo a exploração. Então, a gente vai acabar vendo isso com mais propriedade um pouco mais à frente. Tá bom? Então, para Karl Marx, existem dois tipos de classes sociais. Quais são elas? A burguesia, que são aqueles que oprimem, os opressores, e nós temos o proletariado, que é a classe trabalhadora. Professor, quem que é o proletariado? São aqueles que estão trabalhando nas fábricas, nas indústrias. Olha essa imagem, à direita o proletariado, à esquerda a burguesia. A burguesia são os capitalistas, os que lucram, os que estão enriquecendo em cima do trabalho do proletariado. Tá, okay? Vamos olhar aqui essa estruturinha aqui, que é boa, vai ajudar a gente a entender um pouco a ideia do Karl Marx aqui. Olha só. Karl Marx ele vai dividir a sociedade, por assim dizer, em dois níveis, certo? Karl Marx ele divide a sociedade em dois níveis. Então, nós vamos ter, a grosso modo agora, e depois eu volto explicando com mais detalhes. A grosso modo, nós teremos a infraestrutura e temos a superestrutura, certo? Temos, então, a infraestrutura e temos a superestrutura. Se, porventura, eu perguntar para você, Karl Marx dividiu a sociedade em dois níveis, quais são eles? Simples, infraestrutura, superestrutura. Infraestrutura
o que compõe a infraestrutura é a base material, certo? O que seria a base material? Ou seja, aquilo como o homem produz, como se organiza para produzir, relaciona seus modos de produção. Então, a infraestrutura ela é composta pela base econômica e material. Tá? Então, nós temos algumas coisas aí. Vamos ter, por exemplo, as condições naturais de produção, que demanda-se, por exemplo, os recursos naturais, que é a vegetação, os solos, a solo, a matéria-prima. Então, os recursos naturais compõem a infraestrutura. Nós temos também as forças produtivas, que é os meios de produção, o capital financeiro, a força de trabalho, certo? E aí vai incluir terra, fábricas, tecnologias, ok? E as relações sociais de produção, que é a divisão do trabalho, classes sociais, relações sociais, políticas e econômicas. A infraestrutura, então, compõe essas coisas todas. O que é infraestrutura? A infraestrutura é a base de tudo. Quem detém a infraestrutura comanda a sociedade. O que é infraestrutura? A terra. Pensa só, nós temos recursos naturais. A terra é um recurso natural. A terra, certo? Vamos pensar aí algo mais. Vamos pensar a terra, vamos pensar a matéria-prima. Nós temos o solo, a água. São matérias-primas, são recursos naturais. Quem possui, quem for dono da terra, quem tem os recursos naturais, ele comanda a infraestrutura, é o dono da terra. Então, por exemplo, eu não tenho a terra, eu não sou dono de terra, não sou dono dos recursos naturais, não sou dono. Eu só tenho o quê? Só tenho a força de trabalho. Mas como eu não sou dono da terra, eu tenho que vender a minha força de trabalho para quem é dono da terra. Ou seja, eu tenho que ser empregado de quem é dono da terra. Então, você vê aí soja em Mato Grosso, muita soja. Quem é dono daquela terra? Quem é dono das máquinas que estão trabalhando lá? Mas quem está trabalhando de fato ali? São pessoas que não são donos da terra, que não são donos das máquinas, que não são donos dos caminhões. Os donos da terra, dos caminhões, das máquinas, eles compram a força de trabalho de outras pessoas que não são donos da terra. Então, ou seja, a infraestrutura compõe tudo isso. São os bens materiais, tá? Que são as relações de produção. É a terra, as máquinas, as fábricas, solo, as tecnologias. Quem domina a infraestrutura, domina a sociedade toda, certo? E aí depois nós temos o quê? Temos a superestrutura. Então, a base da sociedade é a infraestrutura. E é aqui que se dá as lutas de classe, luta de classe. Tá? Por isso que você tem divisão do trabalho aqui, você tem classes sociais aqui, porque a luta de classe dá na onde? Na infraestrutura, na base da sociedade. Por quê? Porque eu já disse para vocês no início da aula que o ser humano, segundo Karl Marx, o que ele quer? Ele busca a subsistência. Ele busca a reprodução material de sua sobrevivência. Ele quer sobreviver. Então, ele vai buscar lutar pela sobrevivência. E aonde se dá isso? Na base, na infraestrutura. Imagina uma casa, você tem um alicerce da casa, o baldrame, ali, a base da casa. A base da casa é a infraestrutura, é a base que sustenta toda a construção que vem depois. Tá? A superestrutura. Superestrutura é aquilo que está acima, é a construção ideológica de uma sociedade, certo? É o que está acima da sociedade. Então, você tem a infraestrutura e depois você tem a superestrutura. Então, os modos de produção de uma sociedade, que está relacionada à infraestrutura, determinam, por exemplo, as relações políticas, ideológicas de uma sociedade. Ou seja, quem é dono da terra, quem é dono dos meios de produção, quem é dono das indústrias, das fábricas, essas pessoas, elas dominam a infraestrutura. E a infraestrutura, certo? Determina a superestrutura. Porque a superestrutura, ela compõe a realidade social, a nossa realidade social, as construções sociais, ideológicas, políticas, religiosas de uma sociedade. Então, nós temos, por exemplo, quais fenômenos? Fenômenos ideológicos, intelectuais, políticos, religiosos, artísticos, culturais. Podemos colocar, por exemplo, dentro da superestrutura, o direito, a moral. Podemos colocar a igreja, o Estado, a arte, a cultura, a filosofia. Tudo está dentro do aspecto das construções ideológicas de uma sociedade. Ou seja, a superestrutura. Aí Marx vai dizer, não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Infraestrutura e superestrutura se autodeterminam.
Então, você tem aí alterações, né? Alterações em uma levam a mudança na outra. Karl Marx vai dizer que a infraestrutura, as relações da infraestrutura determinam a superestrutura, só que não é um determinismo rígido e absoluto. Por quê? Porque também elementos da superestrutura acabam alterando a infraestrutura. Então, há uma espécie de relação dialética de uma coisa para a outra. Essa ideia de Karl Marx, de que não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência, é muito importante. A gente vai entender isso agora. Olha só. Podemos dizer que a superestrutura, então, que é o que está acima, que é a construção ideológica, que compõe aquilo que nós chamamos de realidade social de uma sociedade, é onde está a consciência, certo? E a infraestrutura é a existência básica. E o que a existência quer? Ela quer continuar existindo. O que o ser humano quer? Quer sobreviver. Então, a sobrevivência, a reprodução material da existência humana está na infraestrutura. Onde estão os meios de produção, indústria, agricultura, comércio, mineração. E já aquele aspecto ideológico, cultural de uma sociedade, onde está ligada a consciência humana, é a superestrutura, que é o complexo que está construído em cima da base, que é a infraestrutura. A superestrutura, então, envolve o Estado, que são as relações políticas, a sociedade, as relações sociais, religião, cultura, justiça e tudo mais, ok? E tudo mais. Então, Karl Marx vai dizer o seguinte, que a consciência humana, a nossa consciência, ela é determinada por fatores materiais, por fatores econômicos. A sociedade, a realidade social, as relações sociais de uma sociedade, as relações religiosas de uma sociedade, a consciência do indivíduo, ela é determinada por fatores materiais. Tá? Então, a consciência, ela surge de fatores materiais. O que veio primeiro? A matéria. Matéria. Por isso que Karl Marx, a teoria de Karl Marx é chamada de materialismo histórico. Materialismo histórico. Por quê? Porque a história não é resultado da consciência humana. A história não é resultado de uma divindade. A história é resultado de pessoas buscando reproduzir a sua existência. Ou seja, de pessoas buscando sobreviver. Buscando o quê? Bens materiais. Quais bens materiais? Os mais básicos possíveis. Uma casa, comida, roupa para o corpo. Ou seja, a história da humanidade é nada mais e nada menos do que pessoas oprimidas, pessoas exploradas, lutando pela sua sobrevivência. É isso que Karl Marx vai dizer. Então, a consciência, ela se originou de processos materiais. Então, para Karl Marx, a consciência é resultado de processos materiais. Então, a nossa consciência ela é determinada pela infraestrutura, pela base, pelos processos materiais. Mas, professor, você disse que a infraestrutura determina de alguma maneira, ainda que não absolutamente, mas determina de alguma maneira a superestrutura. É verdade, eu disse isso. Então quer dizer que se a superestrutura, a consciência humana está no âmbito da superestrutura, então quer dizer que aquilo que nós pensamos, a maneira como enxergamos o mundo, a maneira como nós interpretamos as coisas, vai ser determinada por um grupo que domina a base? Isso mesmo. Isso mesmo. A nossa consciência já é uma consciência determinada segundo a vontade de outros. Ou seja, para Karl Marx, nós não vamos mudar a sociedade com a educação. Por que a gente não vai mudar a sociedade com a educação, professor? Simplesmente porque a educação já é resultado de uma ideologia de uma classe dominante da burguesia. Você acha que a burguesia, Karl Marx vai dizer, quer que você tome consciência de que eles estão te explorando? Você acha que a burguesia, aquelas pessoas que detêm o poder, que domina a infraestrutura, que detém os meios de produção, que detém os bens materiais, recursos naturais, e são donos das fábricas, das indústrias, das terras, as pessoas que dominam, porque são donos. Vocês acham que eles querem que vocês tomem consciência de que você está sendo explorado de alguma maneira? De que... Não querem. Por quê? Porque se você tomar consciência da sua condição de explorado, você pode se revoltar. E eles não querem que você se revolte. Então, a educação, ela não está trabalhando para tornar você consciente de que você é um ser explorado. Jamais.
A mídia não está trabalhando para tornar você consciente de que você é explorado. Não, de forma alguma. Então, o que a mídia está fazendo? A mídia está reproduzindo a ideologia da classe dominante. O que seria exatamente isso? A mídia reproduz aquilo que quem domina quer. Ou seja, o que Karl Marx vai dizer é que a educação, que a religião, que o direito, que a cultura, que a mídia, que o Estado, a sociedade, as relações sociais, aquilo que chamamos de realidade social, ela é resultado já das relações de exploração, da luta de classe, de alguma maneira, que se dá na base. O que Karl Marx está dizendo é, para poder mudar essa sociedade, não adianta tentar mudar meramente a consciência do homem, porque a consciência é resultado do meio no qual ele está inserido. A consciência é resultado do meio do qual o homem pertence. A consciência é resultado das relações sociais que estruturam a sociedade que ele pertence. Para mudar a sociedade, não adianta simplesmente mudar a consciência. O que você tem que fazer, então? Você pergunta para Karl Marx. O que nós devemos fazer? Karl Marx diz, devemos atacar a base, a infraestrutura, os meios de produção. Por quê? Porque é ali que está a desigualdade social. A desigualdade social ela se dá justamente ali, na base, na infraestrutura. Por quê? Porque se você tem um grupo que é dono, a quem pertence a terra, as fábricas, as indústrias, logo, consequentemente, você tem um outro grupo que não é dono. Outro grupo que não tem. Então, você tem um grupo que possui e um grupo que não possui. Aí surge a divisão, a desigualdade. O grupo que tem comanda o que não tem. Domina sobre o que não tem. Olha a divisão de classes. Burguesia tem, proletariado não tem. Então, o proletariado tem que subjugar a vontade da burguesia, como se fosse um escravo, trabalhar para eles e ganhar uma miséria para sobreviver. Karl Marx diz, aí que está o problema. O que nós devemos fazer, então, Karl Marx diz? Devemos tomar os meios de produção. Tomar os meios de produção. Por quê? Porque a terra pertence a todos. Desde quando a terra se tornou propriedade de uma pessoa só ou de um grupo só? Karl Marx diz, olha, se nós olhássemos para a antiguidade, iríamos perceber que na antiguidade todo mundo vivia bem, feliz, tudo era próprio a todos, tudo pertencia a todos. Karl Marx diz que isso era chamado de comuna primitiva. Karl Marx diz que se olhássemos para a história da humanidade antigamente, iríamos ver que os homens todos viviam como se tudo fosse comum a todos. Ninguém era dono de nada. Karl Marx chama isso de uma comuna primitiva. Por que comuna primitiva? Porque tudo era de todos. Os homens se uniam para enfrentar os desafios da natureza nesse estado primitivo. Eles se uniam para enfrentar os desafios. Havia harmonia, Karl Marx vai dizer. Não havia propriedade privada. Ou seja, não havia isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não. Por quê? Porque com a propriedade privada surge a desigualdade. Porque com a propriedade privada surge aquele que tem e aquele que não tem. E aquele que não tem acaba se subjugando aquele que tem, sendo servo do que tem. Então, Karl Marx vai dizer, com o surgimento da propriedade privada, surge também a desigualdade social. Surge também a exploração e surge a luta de classes. Então, a história da humanidade, Karl Marx vai dizer, é a história da luta de classes. É a história da luta de classes. São homens, são pessoas lutando para sobreviver. Então, para mudar a sociedade, não adianta você atacar a superestrutura, porque a própria consciência humana já é determinada pelos fatores materiais e econômicos de uma determinada sociedade. Para mudar a consciência humana, para mudar a sociedade, devemos atacar a base, a infraestrutura. Tomar a infraestrutura. Tomar o poder das mãos daqueles que estão dominando. Essa era a ideia de Karl Marx, ok? Karl Marx, então, diz que, primeiro, havia aquilo que ele chama de uma sociedade primitiva, que é uma comuna primitiva. Com o passar do tempo, surgiu aquilo que Karl Marx vai chamar de modo de produção patriarcal, que é onde surge a domesticação dos animais. Eu já tratei isso com vocês, inclusive, quando nós estudamos as divisões da história. Vimos lá nas divisões da história, né, o período pré-histórico ali e tudo mais, e aí vimos essa ideia, né, da domesticação dos animais, período da pedra lascada, da pedra polida e outras coisas mais, tá? Então, quando surge o modo de produção patriarcal, onde o homem começa a dominar, segundo Karl Marx, o homem se torna agora dominante, então surge a domesticação dos animais,
surge a agricultura. Por quê? Porque antes, os homens, eles viviam em determinado lugar, comiam o que tinha ali, quando acabava o alimento daquela região, eles migravam para outras regiões. Eles eram nômades, não possuíam uma sede, não eram sedentários. Mas agora, com o modo de produção patriarcal, surge o quê? O homem começa a dominar, surge a domesticação dos animais, surge a agricultura, muda-se as relações sociais, surge a propriedade privada. Aonde que surge a propriedade privada, patriarcal, por assim dizer? A família, o patriarcalismo. Agora o homem age como se a esposa fosse sua propriedade, segundo Karl Marx. Tá bom? Segundo Karl Marx. O homem vai agir como se a mulher fosse a sua propriedade. Aí surge a primeira desigualdade, Karl Marx vai dizer, que é na própria família, onde o pai, o patriarcalismo se estabelece, e o pai age como se os filhos fossem sua propriedade, como se a sua mulher fosse sua propriedade. Karl Marx vai dizer que depois há uma mudança. Para o modo de produção patriarcal, muda-se para o modo de produção escravagista. E aí nós temos os gregos, os romanos, eles surgem nesse período aí, aonde a produção vai além do necessário, onde se começa a produzir além daquilo que se precisa para sobreviver. As pessoas produzem mais daquilo que necessita. Também são introduzidas novas forças de trabalho. Nós vamos ter, por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção também, aí é muito forte. Não só a propriedade privada antes, como dentro da família, mas agora a propriedade privada dos meios de produção. Agora o homem não se sente dono da mulher e dono dos filhos, simplesmente. Ele se sente dono da terra. Dono da terra, dono do meio de produção, dos recursos naturais, certo? E aí nós temos os senhores e os escravos no período grego. Por quê? Porque o homem agora não é só dono da sua esposa, dono dos seus filhos, dono da terra, ele é dono de outro, do seu semelhante, que não é o seu semelhante, porque é inferior. Por isso que é escravo. Olha a desigualdade social. Mas aí os escravos lutam pelos seus direitos, há uma luta de classe, em cada um desses períodos há uma luta de classe, como Marx vai dizer, certo? E aí vai surgir o modo de produção feudal, que é um período do feudalismo. E aí, onde os meios de produção pertencem ao senhor feudal, os conflitos geram uma nova classe, que no caso é a burguesia, que vai surgir, da luta entre os que são explorados, né? Os senhores feudais e os vassalos que trabalham no campo, vai surgir, então, a nova classe, que é a burguesia. São os comerciantes, aqueles que vão trabalhar vendendo, que vão trabalhar comprando, vendendo, viajando, os mercadores, por assim dizer, certo? Então, surge essa nova classe, que é a burguesia. Okay? E aí, Karl Marx vai dizer que, por fim, surge o modo de produção capitalista. É onde você vai ter duas classes. Se você tinha antes escravo e senhor, você tem agora burguesia, você tinha o senhor feudal e os vassalos, agora você tem a burguesia e o proletariado na modernidade, certo? Onde o trabalho vai ser a exteriorização do ser humano, da essência do ser humano. Karl Marx vai dizer que o trabalho, quando eu construo algo, quando eu faço algo, eu estou exteriorizando naquilo ali, projetando naquilo ali um pouco do meu ser, um pouco da minha essência, um pouco da minha vida. Ao produzir algo, eu dou algo de mim naquilo que eu produzo. Então, eu estou exteriorizando um pouco do meu ser, um pouco da minha essência naquilo que eu produzo, certo? De maneira que há uma espécie de alienação, por assim dizer, da minha essência naquilo que eu produzo. Aquilo que eu produzo ali tem uma parte de mim. Então, se aquilo que eu produzo não me pertence, então eu estou vendendo uma parte de mim, uma parte do meu ser. Porque aquilo que eu produzo, de alguma maneira, me pertence. Mas, como às vezes eu não tenho os recursos naturais, como às vezes eu não tenho aonde fazer, eu preciso vender a minha força de trabalho. E aí aquilo que eu faço não se torna mais meu, se torna de outro. Olha só o que Karl Marx está mostrando aqui, né? E aí nós entramos no conceito de alienação. Então nós vamos ter o conceito de alienação econômica, que vai englobar outros tipos de alienação, outras formas de alienação. A palavra alienação vem do grego alos, que significa outro, é a ideia de transferir para outro, algo que me pertence, certo? Alienação é quando eu transfiro algo que me era próprio para outro. Então, primeiro nós temos a alienação social, são as relações sociais que se instrumentalizam com a modernidade, o racionalismo, a cultura capitalista, o capitalismo, né, a economia capitalista, o próprio ser humano, as próprias relações sociais vão se tornando mercantilizadas, instrumentalizadas.
Nós nos relacionamos uns com os outros de maneira instrumental, fria, racional, certo? Não nos envolvemos mais emocionalmente uns com os outros. Nos tornamos frios e distantes uns dos outros. Estamos, socialmente falando, alienados uns dos outros, separados, distantes uns dos outros, desvinculados. O segundo tipo de alienação é a alienação política. O Estado está a serviço das classes exploradoras. Karl Marx vai dizer que o Estado é um Estado burguês. Por quê? Porque, segundo Karl Marx, o Estado não vai lutar pelo direito do pobre, do trabalhador, do explorado. Não vai. O Estado, segundo Karl Marx, ele já é um reflexo da ideologia da classe dominante. O Estado está a serviço da classe dominante. Porque é a classe que move tudo, é a classe dominante que tem o dinheiro, eles que detêm o meio de produção. Então, eles vão dominar. O Estado, então, está a serviço deles. O Estado não vai querer beneficiar aquele que não tem nada. Não, jamais. Em detrimento do que tem? Não, de forma alguma. O Estado nunca vai lutar a nosso favor e em desfavor dos que estão sofrendo, de forma alguma. Dos que estão oprimindo, de forma alguma, segundo Marx, não. Porque o Estado também é burguês. E é por isso que o Estado deve ser abolido. O Estado burguês deve ser abolido. Deve ser eliminado. Porque o Estado ele luta para que o status continue, para que a burguesia continue dominando, para que as coisas continuem do jeito que estão. Então o Estado sempre vai lutar por isso. Okay? O terceiro tipo de alienação é a alienação religiosa. Ou seja, o explorado se refugia na religião para escapar de sua miséria. Como o homem vive explorado, sofrendo, numa miséria terrível, o homem acaba buscando na religião um conforto. Ele busca um conforto em Deus. E aí, Karl Marx vai dizer, a religião ela funciona como uma espécie de ópio do povo. Por quê? Ópio é uma espécie de droga alucinógena que fazia a pessoa perder um pouco de contato com a realidade. E a droga, o ópio também servia, às vezes, como uma espécie de remédio que entorpecia os sentidos da pessoa. Como ela estava sentindo muita dor, ela ficava com seus sentidos, usava o ópio, e os seus sentidos ficavam entorpecidos, e ela conseguia suportar aquela dor e continuar sobrevivendo. Então, o que Karl Marx está dizendo é que a religião, ela era o suspiro da criatura oprimida, ele diz, em sua crítica à filosofia do direito de Hegel, em seu prefácio. Ele vai dizer, olha, a religião é o ópio do povo, o suspiro da criatura oprimida. Por quê? Porque o homem, ele é oprimido socialmente. O homem que vive naquela condição, trabalhando 18 horas por dia, aquela situação miserável e terrível, passando fome, sofrendo, ele encontra na religião um consolo, um conforto. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Um dia nós iremos morar nos céus. Então, calma, porque aqui você está sofrendo. Porque esse mundo é um vale de lágrimas mesmo. No mundo tereis aflições. Então, o mundo jaz no maligno. Você vai sofrer nesse mundo. Por quê? Porque o Deus de século é Satanás. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Então, nesse mundo, nós vamos ser perseguidos. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque um dia você vai morar nos céus. Ó, João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, Jesus prometeu que voltaria para buscar os seus. Então, a promessa da volta, da segunda vinda de Cristo, era o que alimentava os cristãos de esperança. Então, a esperança de um céu, de uma pátria celestial, onde não haveria mais morte, mais dor, mais sofrimento, não, como diz Apocalipse. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais sofrimento. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso confortava as pessoas. Isso dava para as pessoas um ânimo para suportar a exploração nesse mundo, porque ela acreditava que existia um lugar melhor para ela, os céus. E lá nos céus não haverá mais dor, mais pranto, mais morte. Andaremos pelas ruas de ouro, a árvore da vida que produz 12 frutos, sim, tudo. Deus está lá, o cordeiro. Ou seja, Karl Marx vai dizer, a religião, ela funciona como uma espécie de droga, que de alguma maneira entorpece o sentido das pessoas, não deixa elas enxergar a realidade da coisa e, ao mesmo tempo, também faz com que ela consiga suportar a exploração.
Só que isso é um problema, Karl Marx vai dizer. Por quê? Porque a gente quer justamente que a pessoa enxergue a sua realidade, a sua condição de explorado, e se revolte contra isso. Nós não queremos mais que ela continue aceitando essa condição. Nós não queremos que ela se utilize do ópio. Não. Karl Marx vai dizer que a religião é a própria projeção dos desejos do ser humano. Ele está usando aqui a ideia de Feuerbach. Que Feuerbach, ele vai dizer o seguinte, Feuerbach dizia que o Deus é meramente uma projeção humana, que a teologia não é nada mais do que uma antropologia, que Deus é uma projeção humana, que Deus projeta, o homem projeta em Deus aquilo que ele gostaria de ser. Deus, da forma como o homem concebe, não existe, segundo Feuerbach. É meramente uma projeção humana. O homem existe. Então o homem é limitado, então ele cria um Deus que é ilimitado. O homem é fraco, ele cria um Deus que é todo-poderoso. Perdão, espirrando aqui, né? Ou seja, o homem cria um Deus à sua imagem e semelhança. Ele faz de Deus tudo aquilo que ele gostaria de ser. Veja, essa é a ideia de Feuerbach. Então, Karl Marx vai dizer exatamente isso, que a religião não é nada mais, nada menos do que uma criação humana para poder suportar as mazelas sociais, para suportar as mazelas existenciais. Então, o homem, porque está explorado, oprimido, ele cria uma divindade para tentar encontrar nessa divindade um consolo. Mas a divindade não passa de uma projeção humana. O desejo pela felicidade, o homem projeta no céu. O desejo pela alegria, o homem projeta no céu. O desejo por uma vida melhor, o homem projeta no céu para poder suportar a opressão aqui. Tá bom, então o homem vai dizer, como eu não posso ser feliz aqui, então pelo menos tem que existir um outro lugar no qual eu possa ser feliz. Ah, esse lugar é o céu. Tá bom, já que eu estou sofrendo, sendo oprimido aqui, então deve existir um ser que me ama e que um dia vai me levar para um lugar melhor. Ah, esse ser é Deus. Ah, então vamos suportar aqui porque Deus nos ama. E o céu é para nós. Então Karl Marx ele critica de forma muito intensa essa ideia. Porque Karl Marx ele quer que o homem se aproprie dos meios de produção, se revolte contra aqueles que estão lhe explorando, busque se libertar e transformar a sociedade. O Karl Marx está dizendo, não aceite ser explorado, se revolte, busque melhorar esse mundo, tá bom? Continuando, então. A alienação do trabalho. A apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Ou seja, eu disse para vocês que a produção, o trabalho é uma exteriorização do meu ser. Quando eu produzo alguma coisa, eu estou exteriorizando uma parte do meu ser ali naquilo que eu estou produzindo, certo? Bom, lembra na Idade Média, o trabalhador, aquele que trabalhava no campo, o homem que trabalhava produzindo sapato, o sapateiro, por exemplo, ele produzia o sapato, certo? E o sapato, no produto final, ele pertencia, ele que fez. Ele vendia pelo preço que era justo, preço que era justo. Esse homem perdeu o trabalho, perdeu o emprego, ele não tem mais onde trabalhar, porque com as indústrias, a produção agora é em escala, é em massa. Esse homem perdeu o seu trabalho. O que ele teve que fazer? E procurar uma indústria para trabalhar nela. Vender a sua força de trabalho. Por quê? Porque ele não tem mais os mecanismos, os meios naturais de produção não lhe pertencem mais. Isso se tornou inviável para ele produzir o trabalho, o sapato. Porque ninguém vai comprar, porque está caro. Então ele procura um trabalho na empresa, depois da modernidade, com capitalismo, com a Revolução Industrial. E ele vende a sua força de trabalho. Agora, antes daquilo que o homem fazia, ele pertencia. O homem se reconhecia no produto do seu trabalho. Ele fazia um sapato e ele sabia que aquele sapato era uma produção sua e aquilo lhe pertencia. Era uma parte da sua vida que estava ali. Era um pouco do seu ser que está naquele sapato, da sua essência. Porque ele dedicou tempo, dedicou atenção, ele dedicou vida naquilo. Então aquilo lhe pertencia. O trabalhador olhava para o sapato e ele se reconhecia no produto de suas mãos. Mas agora, ele tem que vender a sua força de trabalho. E agora aquilo que ele faz não lhe pertence mais. Porque o sapato não é mais dele. O sapato agora pertence ao dono das indústrias, à burguesia. O sapato agora pertence aos donos das fábricas. É a alienação do trabalho. Por quê? Porque agora o trabalhador se vê alienado, ou seja, se vê distante, separado, longe do produto do seu trabalho, daquilo que lhe pertencia, do produto de suas mãos. Ele agora não se reconhece mais naquilo que ele faz, porque aquilo que ele faz não lhe pertence mais. E o homem está alienado daquilo que ele produz, da força do seu trabalho, do produto, do resultado de suas mãos. Porque aquilo que ele produz não lhe pertence mais, pertence ao capitalista. E aí,
O que acontece? O homem não se reconhece mais no fruto de suas mãos, no produto do seu trabalho, e ele não tem mais alegria naquilo que ele faz, porque aquilo que ele faz não lhe pertence, pertence a outro. Alienação, é transferida a outro. O homem está separado do produto de suas mãos. E aí, o homem não se alegra mais no trabalho. O trabalho se tornou angustiante, amargurante, triste. Por quê? Porque não tem mais prazer naquilo que eu faço. Por que eu não tenho mais prazer naquilo que eu faço? Porque eu não me vejo mais naquilo, não me reconheço mais naquilo, porque aquilo não me pertence mais. Pertence a outro. E aí surgem os problemas. Nós temos também a divisão do trabalho. Antes, o sapateiro, com a Revolução Industrial, você tem aí, né, a administração clássica, Taylor, Fayol, aonde com Fayol e tudo mais, o Taylor, você vai ter depois o Taylorismo. Eles vão fundar aquilo que é chamado de administração clássica. E com eles, você vai ter a divisão do trabalho. A divisão do trabalho. Adam Smith foi um dos proponentes também dessa ideia da divisão do trabalho. Adam Smith, inclusive, em seu livro Riqueza das Nações, ele vai dar um exemplo do alfinete, dizendo que uma pessoa pode produzir sozinha 10 alfinetes por dia, mas que se nós dividirmos o trabalho, ou seja, uma corta o ferrinho, outra fina, outra coloca a cabeça, outra embala, então poderemos produzir 1000 alfinetes por dia. Ou seja, é a divisão do trabalho. Com a modernidade, com a Revolução Industrial, surge aquilo que Max Weber vai chamar de racionalização dos meios de produção. Ou seja, o trabalho vai ser dividido. Então, nas fábricas, lembra do filme, que eu até passei um pedacinho para vocês, Tempos Modernos, Charles Chaplin? O homem que aperta o parafuso, ele só aperta o parafuso. Por quê? Porque ao fazer isso, ele se torna mais prático nisso e vai fazer isso com maior agilidade, produzir mais. Então, a pessoa que bate o martelo, ele só bate o martelo. Antes, você tinha aquela ideia, a pessoa ela ia lá, pegava o produto, vinha aqui, trazia, fazia... Não, agora não mais isso. O homem não precisa fazer esses movimentos. Por quê? Porque ele está perdendo tempo. São movimentos que fazem com que o homem perca tempo. Então, agora o homem só faz isso. Ele só faz isso, só move, só move, só move, só produz isso. Isso é a racionalização dos meios de produção. Ou seja, a esteira vai passando e você só vai apertando. Para quê? Para se tornar mais rápido, para você não se movimentar, para você não perder tempo, para fazer gestos desnecessários. Não, você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer gestos desnecessários para você não perder tempo. Você pode olhar, por exemplo, essa ideia da racionalização dos meios de produção na sua cozinha, na cozinha da sua casa. Ou seja, o fogão fica perto da pia e fica perto da geladeira. Por quê? Porque é prático. É prático. Você não precisa desperdiçar movimentos. É prático, tudo perto um do outro. Então, a divisão do trabalho, ela fez com que o homem não soubesse mais o que ele estava produzindo. Por quê? Porque agora o homem não faz mais o sapato, ele só corta o couro. O outro cola, o outro prega, o outro curte o couro, ou seja, cada um faz uma parte. Olha só essa charge aqui embaixo. Diz assim, uma pessoa olha para a outra e diz, amanhã eu me aposento. Sabe o que eu vou fazer? Aí o outro diz, sabe o que eu vou fazer? Ele diz, vou caminhar até o final dessa linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Ou seja, ele trabalhou a vida toda ali, né, naquela posição, colocando um negocinho ali, ajeitando o desenho ali, naquela esteira. Mas ele não sabe o que isso significa. Qual é o resultado final de tudo isso? Ele não sabe. Ele não sabe o que ele esteve fazendo a vida toda. Por quê? Porque com a divisão do trabalho, você só faz uma parte, então você não se reconhece mais naquilo que você produz, e o trabalho para você se torna penoso, chato, tedioso. Certo? Então a divisão do trabalho também está aí. Karl Marx também vai introduzir, na ideia da alienação do trabalho, o conceito de mais-valia. Tá? O conceito de mais-valia. Como eu disse para vocês, o trabalho, né? O trabalhador, ele vende, certo? O trabalhador, ele vende a sua capacidade de trabalho aos capitalistas, certo? Ele vende, ok? E aquilo que ele produz agora vai ser chamado de mercadoria, porque é aquilo que vai ser vendido. Então, a produção de mercadorias. Mercadoria é tudo que é produzido, não tendo em vista o valor de uso, ou seja, aquilo que você não produz para usar, certo? Mas aquilo que tem valor de troca. Vamos supor que você gosta de fazer crochê, e aí você faz uma blusa para você usar, ou para sua mãe usar. Bom, isso não é a mercadoria. Por quê? Porque tem valor de uso. Você fez para o uso. Certo?
Agora, se você faz para vender, isso é uma mercadoria. Por quê? Porque ele tem valor de troca. Você quer trocar. Trocar por quê? Pelo dinheiro, você quer vender. Então, mercadoria é tudo aquilo que tem valor de troca, e não que tem valor de uso. Certo? Segundo Karl Marx. O que você não faz para o seu uso, você faz para vender, é uma mercadoria. Tá? Então, o trabalhador, ele vende a sua capacidade de trabalho. O valor objetivo da mercadoria. A mercadoria, ela ganha, no caso ali, um valor, por assim dizer, que é o valor objetivo da mercadoria. Tá? O que nos diferencia, o que diferencia o homem dos animais é o trabalho. A gente trabalha, o homem trabalha, ele transforma a natureza através do seu trabalho. É isso que diferencia o homem dos animais. Por isso que o trabalho é importante, certo? No capitalismo, o valor de um homem está elevado à sua capacidade de produzir riquezas. Então você vale aquilo que você produz. Se você produz muita coisa, você vale muito. Se você não produz muita coisa, você não vale muito. Então aquilo que você produz, você vale aquilo que você faz, aquilo que você produz. Você é uma pessoa que trabalha bastante, você vale muito. Se você não trabalha muito, você não vale muita coisa. Não. Por quê? Porque agora, no mundo capitalista, o valor das pessoas está relacionado à sua produção. Certo? E aí surge o grande problema. Porque, olha só, se eu produzo 10 botas, eu recebo por 2. E as outras 8 botas, elas pertencem ao capitalista, ao dono da fábrica. Karl Marx vai dizer que as 8 botas é chamado de mais-valia. Por quê? Porque o meu trabalho valia mais. Ou seja, eu produzi 10 botas, as 10 botas deveriam ser minhas. Por quê? Porque foi resultado do meu trabalho, das obras das minhas mãos. Eu que fiz. Aquilo me pertence. Mas agora não pertence mais. Mas agora não nos pertence mais. Por quê? Porque agora, quando você vende a sua força de trabalho, você se torna alienado daquilo que você produz. Aquilo que você produz não te pertence mais. Então você recebe por 2 botas, enquanto você produziu 8 botas, 10 botas. As outras 8 botas não te pertencem. O capitalista se apropria delas, segundo Karl Marx, de forma indevida, segundo Karl Marx. Porque o seu trabalho, se você produz 10 botas, deveria valer as 10 botas. Então Karl Marx chama esse excedente da produção que fica com o capitalista de mais-valia, que não fica conosco, fica com o capitalista. Então, Karl Marx vai introduzir o conceito de alienação e o conceito também de ideologia. Tá? Ele vai dizer o seguinte, que a ideologia, né, é um elemento, uma falsa consciência, aquilo que gera em nós uma falsa consciência a respeito da realidade. Vamos ver aqui. Toda ideologia, Karl Marx vai dizer, serve para mascarar a exploração. Certo? Para mostrar as bases da exploração, nós precisamos criticar as ideologias. Exemplo, a ciência critica de forma racional e objetiva a sociedade frente às ideologias. Então, vamos supor, o que é uma ideologia? Uma falsa consciência a respeito do mundo. Os burgueses, para que nós não nos revoltemos contra a nossa exploração, para que a gente aceite a nossa realidade e não se revolte, Karl Marx diz que a burguesia ela gera em nós uma falsa consciência. Como? A partir da educação, a partir da cultura, a partir do Estado, a partir da mídia, a partir da literatura, do direito, da moral, da religião. Esses mecanismos, que são mecanismos ideológicos usados pela burguesia, eles geram em nós uma falsa consciência a respeito do mundo. Nós temos uma falsa consciência, uma falsa representação do mundo. O mundo está representado para nós de maneira errada. Por quê? Porque a gente não está vendo a realidade como ela é, a falsa representação das coisas. Você não enxerga as coisas como elas são. Por quê? Porque se você enxergasse as coisas como elas são, você veria que você está sendo explorado. Mas você não enxerga as coisas como elas são. Um dos riscos do pensamento é oferecer uma imagem falseada ou sublimada das condições em que se desenvolve a vida humana. A moral filosófica da religião diz o seguinte: toda ideologia trata de justificar e defender os interesses subjetivos dos que formulam o conteúdo ideológico. É isso. Karl Marx, ele começa o seu livro, o Manifesto Comunista, dizendo: um espírito ronda a Europa. Qual espírito? O espírito do comunismo. E ele termina o Manifesto Comunista dizendo: trabalhadores de todo mundo, univos, porque não temos nada a perder, a não ser as nossas correntes, as nossas cadeias. Ou seja, Karl Marx está dizendo, nós devemos nos revoltar contra essa condição de exploração, porque nós não temos nada a perder, a não ser as nossas correntes, aquilo que nos prende, nos escraviza. Karl Marx buscava que os homens tomassem consciência de sua condição de exploração e se revoltassem contra elas.
O trabalho não produz somente mercadorias. Ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. Karl Marx vai dizer que no capitalismo acontece duas coisas. Primeiro, o fetichismo da mercadoria e segundo, a reificação do trabalhador. O que seria isso? O fetichismo da mercadoria no capitalismo é quando a mercadoria ganha vida. Nós tratamos dela como se ela fosse um ser vivo. E a reificação do trabalhador não é nada mais e nada menos que a coisificação do trabalhador. Karl Marx diz que no capitalismo, na economia capitalista, o trabalhador é tratado como coisa, que só vale por aquilo que produz, um utilitarismo exacerbado. O homem só vale aquilo que ele faz, que ele produz. O homem só vale aquilo que ele tem, aquilo que ele faz, aquilo que ele produz. Certo? E a mercadoria, ela ganha vida. É como se a mercadoria valesse mais que o próprio homem. Nós valorizamos as coisas e usamos as pessoas. Certo? Lembrei até de uma música, né? Diz bem assim, eu tô com meu violãozinho aqui, ó. É um pedacinho da música, ela diz assim: só se vale o que se tem. Então, a ideia é essa, só se vale o que se tem, né? Nesse mundo de aparências. A ideia é essa, só se vale o que se tem nesse mundo. Por quê? Porque em uma relação totalmente de exploração, você vale aquilo que você tem, você vale aquilo que você faz, você vale aquilo que você produz. Então, o trabalhador foi coisificado, reificado, ele se tornou um objeto, uma coisa que a gente pode descartar quando não serve mais, que a gente usa e depois joga fora. E a mercadoria? A mercadoria ganhou status de ser humano, ela é valorizada, é idolatrada. Os homens adoram as coisas e desprezam as pessoas. Reverenciam as coisas e negligenciam o seu semelhante. É isso que Karl Marx está dizendo. Okay? O que o Karl Marx diz que deveríamos fazer? Karl Marx diz que, na verdade, os explorados deveriam se revoltar. O proletariado deveria se revoltar contra aqueles que lhes exploram. E deveriam tomar os meios de produção e instaurar aquilo que Karl Marx chama de uma ditadura do proletariado. Dissolver o Estado burguês e instaurar a ditadura do proletariado, onde o proletariado iria governar e entraríamos naquilo que Karl Marx vai chamar de um socialismo, que é onde o Estado, agora não mais burguês, mas um Estado proletário, o Estado proletário iria socializar os meios de produção, os bens materiais, as coisas, iria compartilhar entre as pessoas, e isso iria levar a uma outra fase, que seria o comunismo, aonde o Estado deixaria de se tornar inexistente, onde as pessoas tomariam consciência de que precisam do outro, de que todos devem viver em harmonia, assim como era na comuna primitiva. E aí chegaremos ao comunismo, onde tudo é comum a todos, onde não há mais divisão do trabalho, não há mais classes sociais, não há pessoas oprimidas, não há mais opressores, tudo é comum a todos. Karl Marx diz: eu sonho com o dia em que o médico escreverá livros de manhã, trabalhará, por exemplo, como gari à tarde, ou tirando leite, e à noite como crítico literário, e tal período vai ser médico, ou seja, todo mundo faz de tudo. Não há divisão do trabalho, não há propriedade privada, não há classes sociais, não há rico, não há pobre, não há oprimido, não há opressores. Essa seria a concepção de Karl Marx. É claro que a gente sabe que isso gerou na história muitos debates, inúmeros problemas também, né? A gente sabe que a história ela mostra as consequências de algumas ideias de Karl Marx, como, por exemplo, a Revolução Russa de 1917 e muitas outras coisas mais, como a própria Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim em 1989, quando nós temos aí o discurso, né? Não sei se é do Tony Blair, né? Onde ele diz assim, em frente ao Muro de Berlim, né? Que separava a Berlim Ocidental da Berlim ali, Oriental, onde ele chega, o primeiro-ministro e diz, Mr. Gorbachev, come here and open this gate. Ou seja, vem aqui, abra esses portões, né? Destrua esses muros. Bring out these walls. Ou seja, traga abaixo essas paredes. Venha e quebra esses muros. Então,
em 1989, o Muro de Berlim cai, e aí o comunismo daquela configuração entra em declínio. Agora, o pensamento de Karl Marx não foi representado de forma fiel pelos comunistas, pelo movimento comunismo, pela União Soviética, não, nem pela Venezuela e tudo mais. Okay? O pensamento de Karl Marx, de fato, não deu certo. Karl Marx acreditava que chegaria um tempo em que a burguesia, o proletariado, melhor dizendo, iria se revoltar. Ele dizia que chegaria um tempo em que os homens se uniriam para lutar contra as explorações. Mas isso não deu certo. E por que não deu certo? Não deu certo porque veio a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, e o proletariado da Alemanha lutando contra o proletariado da França e assim vice-versa. Ou seja, não deu certo. E o capitalismo também ganhou novas configurações, ele mudou. Então, hoje nós temos outros direitos. E esses direitos que nós temos, de alguma maneira, também são resultados, eles vieram, por assim dizer, daquilo que o próprio Karl Marx ajudou a fazer, Karl Marx ajudou a produzir. Então, Karl Marx ele tem, sim, muitos benefícios. Karl Marx acaba tendo uma influência importante para a história da humanidade, no sentido de ajudar a lutar pelos direitos. Lembrando que ele estava combatendo uma época em que a Revolução Industrial estava no auge, em que as pessoas eram exploradas, trabalhavam, a carga horária de trabalho das pessoas era excessiva, as pessoas eram exploradas, coisa era feia. Então, Karl Marx lutou contra a exploração do trabalhador, certo? Defendendo que o homem deveria se apropriar daquilo que ele produz, porque aquilo que ele produz lhe pertence. Então, hoje a gente consegue enxergar um pouco disso também, né? Nós temos um livro do Walter Benjamin, que é o Capitalismo como Religião, onde o Walter Benjamin segue uma ideia bem semelhante, me parece, essa do Karl Marx, no sentido de que o capitalismo ele se tornou uma espécie de religião em nosso tempo, sabe? Porque as pessoas acabam adorando, elas se tornaram consumistas compulsivos, elas compram compulsoriamente, porque elas se alegram comprando, consumindo. Isso é um problema. Porque nós acabamos deixando de valorizar coisas importantes da vida, valorizar o nosso semelhante, o outro, e acabamos valorizando as coisas, os objetos. E é exatamente isso que Karl Marx estava dizendo. Karl Marx disse que na modernidade as coisas perderam uma consistência. Ele diz, inclusive, que as coisas se desmancham no ar antes mesmo de tomarem forma. Ou seja, antes mesmo de se ossificarem, de ganharem consistência. Por quê? Porque no mundo do mercado, como é esse mundo capitalista que vivemos, mundo de mercado, mundo consumista, as coisas são feitas para durar pouco. Nada é feito para durar muito. Tudo é descartável. Até mesmo os seres humanos se tornaram descartáveis. A gente descarta as pessoas de forma tão fácil, de forma tão rápida. Olha os relacionamentos em nosso tempo. Não duram nada. Por quê? Porque os relacionamentos são descartáveis. As relações se tornaram descartáveis, utilitaristas. Eu estou com você até quando você pode me oferecer algo. A partir do momento que você deixa de me oferecer aquilo que eu quero, acabou. Então, a modernidade, que o Marx vai dizer, é um período em que as coisas perdem a sua consistência. Por quê? Por causa dessas mudanças. Então, vale a pena a gente pensar um pouco mais sobre a modernidade, sobre as relações sociais, sobre a mudança estrutural existente na sociedade, e compreender que quando Karl Marx estabelece o seu sistema de pensamento, ele estava combatendo uma época em que a exploração do homem pelo homem era muito grande. Não só do homem pelo homem, do homem também para com a natureza, em que as pessoas vão se tornando indiferentes umas às outras. É alienação social. A gente vai se tornando indiferentes. Eu vou me tornando indiferente, vou me tornando insensível, não vou me importando mais com você, você não vai se importando mais comigo. Isso acontece em um mundo onde a economia capitalista acaba se tornando a questão principal. E eu não estou dizendo aqui, gostaria que você me entendesse muito bem, que nós devemos abolir o capitalismo ou instaurar um comunismo, não de forma alguma. Eu estou dizendo que talvez você não concorde com quase nada que Karl Marx disse, mas você deve, no mínimo, relevar e considerar que Karl Marx fez críticas importantíssimas ao capitalismo. Isso significa que devemos abolir o capitalismo? Não. Significa que talvez nós devamos observar e ver aonde o capitalismo erra, aonde o capitalismo está pecando. E aí, tentar pelo menos corrigir ou melhorar. Certo? Bom, gente,
Então, nosso encontro de hoje foi para tratar um pouquinho do pensamento de Karl Marx. Espero que tenha ficado compreensível aí a todos, certo? E teremos depois, então, a próxima aula. Um abraço a todos. E é isso aí.